Boa noite, queridos, queridas. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 22. Lucas 13, verso 22, diz a palavra de Deus. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade, o pecado. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que virão a ser últimos. Feche seus olhos mais uma vez, fale com Deus em oração, que Deus fale ao nosso coração através da sua palavra. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos pelo privilégio de estarmos aqui para ouvirmos do Senhor. Ó Deus, não deixe que ninguém venha sair deste lugar como entrou, mas que aqueles, ó Deus, que precisam de conversão sejam convertidos pelo Teu Espírito, e de todos que precisam, ó Deus, de serem santificados pela palavra, pela aplicação da Tua palavra no nosso coração. Sejamos santificados, ó Deus. Tende misericórdia de mim, tende misericórdia de nós. Assim eu te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi uma bênção hoje também o evangelismo, levando as revistas da AME Evangelizar e os calendários, né? Foi uma turma, o Renato, o Alex, o pastor Neymar, as meninas, né? A Ana Beatriz e a Elise, e nós encontramos algumas pessoas, conversamos com elas e deixamos nos lares as revistas e o calendário, né? Certa vez eu encontrei nessa tarefa de evangelização um folheto que dizia o seguinte: quase salvo, eternamente perdido. Quase salvo, eternamente perdido. Porque não existe um meio salvo, um meio perdido. Ou você está salvo, ou você está perdido. E essa, infelizmente, é uma realidade de muita gente. Ou você está salvo, ou você está perdido. Ou você está, de fato, tem o perdão dos seus pecados e a salvação, ou não. Como não existe uma quase meia grávida, também não existe um meio convertido, um meio que mais ou menos nasceu de novo. Ou nasceu ou não nasceu. Interessante esse texto quando diz que o Senhor Jesus ia de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, caminhando, indo para Jerusalém, aonde iria ser julgado e condenado, morreria na cruz, e ele caminhava em direção a Jerusalém. E alguém então faz uma pergunta que está aqui no verso 23, que dizendo, né? Senhor, são poucos os que são salvos? São poucos? Será que diante do cenário, da dificuldade, da salvação, será que são poucos os que são salvos? Talvez esse pensamento já passou pela sua cabeça, parece que
não vai ser tantos os que serão salvos. Mas é curioso a resposta do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus responde? Ele não diz quantos serão salvos, mas ele faz uma séria advertência mostrando quem serão os perdidos eternamente, quem serão os salvos. E eu quero falar justamente sobre isso nessa noite. Quem são os salvos? Quem são os perdidos, conforme esse texto da palavra de Deus? Primeiramente, os perdidos são aqueles que não se esforçaram por entrar pela porta estreita. Olha o versículo 24 e 25. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater e a dizer: Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá: não sei de onde vós sois. Amados, a salvação é totalmente pela graça. Eu espero que você entenda isso, já entende e tenha esse entendimento. Nós não podemos nos salvar. Até hoje, conversando com o Senhor na evangelização, falando sobre a salvação, perguntei para ele que se ele frequentava alguma igreja. Ele disse que frequentava uma igreja, no caso a católica, dia de vez em quando, e eu explicando para ele sobre a salvação, e ele disse para mim: a gente tem que fazer a nossa parte, né? Na cabeça dele, no entendimento dele, é que ele vai ser salvo, mas fazendo a sua parte. Ele tem que fazer alguma coisa. Ele ainda disse assim: a gente tem que fazer por merecer. E eu disse para ele: olha, de fato, nós precisamos fazer, o que nós precisamos fazer é crer na obra de Jesus, porque nós não podemos nos salvar. E como que esse texto, então, está dizendo que para se esforçar, ninguém salva a si mesmo, mas, por outro lado, só serão salvos aqueles que buscaram a salvação, aqueles que sentiram a sua profunda necessidade de Deus e se reconciliaram com Deus. Como que alguém se esforça para ser salvo? Arrependendo de seus pecados e crendo no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Crendo que lá na cruz o Senhor Jesus pagou a nossa enorme dívida dos nossos pecados. É pela fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Esse é o esforço que Deus aceita. É o reconhecimento de que eu sou um pecador indigno e que não posso me salvar, mas eu busco eu me esforço para buscar aquele que pode me salvar, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador. A palavra de Deus nos diz em Mateus, no capítulo de número 7, versículo 13 e 14, diz assim: entrai pela porta estreita. Você precisa entrar pela porta estreita. Largue-se a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Por que o caminho e a porta é estreita? Sabe por quê? Porque nesse caminho você precisa negar a si mesmo. Eu não vou fazer mais a minha própria vontade. Você precisa deixar para trás os seus pecados lá na cruz para fazer a vontade de Deus. Agora, já no caminho largo, que parece que é um caminho de felicidade, mas não felicidade verdadeira, a falsa felicidade, e eu vou então com os meus pecados, né? Mas carregando um peso, um fardo que me esmaga e que me mata. A verdadeira felicidade está na porta estreita, é entrar pela porta estreita. Hoje a porta da salvação, queridos, está aberta. A porta da salvação está aberta, mas um dia ela vai fechar, como o texto está dizendo para nós. Você está atento a isso?
A porta da salvação está aberta, mas um dia, quando, pastor, que ela vai fechar? Quando que a porta da salvação fecha para uma pessoa, por exemplo? Em duas situações. Primeiro, quando a pessoa morre sem se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Quando a pessoa morre sem a conversão a Cristo. Fechou a porta. A porta se fechou. Não tem mais como agora, não tem purgatório, não tem mais jeito de salvação. É isso que a Bíblia ensina. A salvação é agora. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, diz a palavra de Deus. Esse é o momento que a porta se fecha. No outro momento que a porta vai se fechar, a porta da salvação vai se fechar, é na volta do Senhor Jesus Cristo, na sua segunda vinda, quando ele virá para buscar a sua igreja, quando a trombeta de Deus tocar e Cristo aparecer nos céus, aonde todo olho verá, aí fechou também a porta da salvação. Quem creu está salvo, quem não creu, quem não se arrependeu dos seus pecados, não converteu a Cristo, está perdido. Então diz o texto que muitos vão procurar entrar e não poderão, vão bater na porta, mas ouvirão: eu não sei de onde vós sois. Todos os dias pessoas estão acordando nessa triste realidade no inferno. Lembra da parábola do rico e de Lázaro? Estavam vivendo a sua vida aqui, de repente o rico morre, vai para o inferno, não que riqueza condena ninguém, o problema não é a riqueza, né? Mas o Deus dele era o dinheiro, era a riqueza, e estava preocupado só com essa vida. Ele foi acordar onde? No inferno. E lá no inferno, ele falou: pai Abraão, fala para Lázaro, que tinha morrido também, mas estava no seio do pai Abraão, fala para Lázaro molhar a ponta da minha língua com água para que eu possa me refrescar desse tormento aqui infernal. E Abraão diz: quem está aqui não pode passar para aí, nem daí passar para cá. Fechou a porta. Fechou a porta. E muitos estão nessa situação ainda cegos e surdos. Não entenderam que um dia a porta vai fechar. E quanto a você? Você é alguém que se esforça por entrar ou já entrou pela porta da salvação, pela porta estreita? Ou será que você faz parte daquele grupo de pessoas que não acordaram ainda, que estão negligenciando o que é mais importante nas nossas vidas, que é a salvação? Com o que você se preocupa? Em se formar, em casar, em comprar, em vender, em fazer isso, em fazer aquilo outro, em fazer um negócio? Com o que realmente ocupa o seu pensamento? Essas coisas são, muitas delas, legítimas e, de fato, nós estamos aqui para fazer o que é preciso ser feito nessa vida, mas se nossa preocupação se limita apenas a essas coisas, como diz o Senhor Jesus Cristo, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, que eles casavam e se davam em casamento, e compravam e vendiam, até que veio o dilúvio e todos morreram, até que veio o fogo sobre Sodoma e Gomorra e todos morreram, a não ser aqueles que estavam na arca ou tinham saído de Sodoma e Gomorra. Vem de repente. Se você não estiver atento, se você está preocupado apenas com as coisas dessa vida, não está preocupado com a eternidade, você precisa acordar para essa grande realidade. E então, a qual desses grupos você pertence, né? É impressionante como as pessoas buscam de maneira urgente as coisas terrenas, mas as coisas eternas e espirituais deixa para depois. Não tem pressa. Deus está falando com você nessa noite. Deus está falando com você nessa noite para que você coloque em prioridade aquilo que de fato deve ser prioridade na sua vida. A sua salvação, a sua eternidade, que vai ser ou com Deus ou sem Deus, ou no céu ou no inferno. Aonde será? A porta da salvação vai fechar.
Você já entrou pela porta da salvação? Então, primeiramente, os perdidos são esses, são aqueles que não se esforçaram por entrar pela porta da salvação, não se esforçaram. Em segundo, quem são os perdidos e quem são os salvos? Os perdidos são aqueles que vivem na prática do pecado. Olha o versículo de número 26 e 27. Então, eles vão dizer: comíamos e bebíamos na tua presença, Senhor, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, todos os que praticais o pecado, ou a iniquidade, a injustiça. Certo dia, conversando com uma pessoa, essa pessoa que já estava assim um tanto alcoolizado, ele dizia o seguinte: eu não desejo mal para ninguém, eu sou uma boa pessoa, não estou roubando nem matando, então Deus tem para mim um lugarzinho lá no céu. É assim que muitos estão pensando. Será que você está pensando assim? Mas observe o versículo 26 e 27. O que essas pessoas estão fazendo demais? Qual que é o problema delas? Eram pessoas amigas, ou que se consideravam amigas do Evangelho, gostavam dos crentes, comíamos e bebíamos na tua presença, a gente estava no junta-panela, a gente estava no chamunhão, a gente estava lá na igreja, a gente estava participando, a gente gostava de participar. E ouvia até os ensinamentos, ia na igreja. Eram pessoas que queriam a bênção de Deus, só que não queriam um compromisso. Querem as bênçãos, mas não querem compromisso. As pessoas se enganam dizendo que acreditam em Deus, mas não querem se comprometer de corpo e alma. Onde está o pecado dessas pessoas? Está em ouvir e não praticar. Não basta se considerar um amigo do Evangelho, um amigo dos crentes. Ou você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo, de fato e de verdade, ou nada feito. É preciso se comprometer de corpo e alma a Cristo Jesus. E eu te pergunto, qual é a sua situação? Nesta noite, Deus está te chamando a se comprometer de corpo e alma com Cristo. Você fará isso? Essa é uma das marcas, outra dos perdidos, é que eles estão vivendo aí, achando que está tudo bem na prática do pecado, sem se arrepender, sem voltar-se para Cristo, porque se consideram gente boa, não faz mal para ninguém, estão confiando em si mesmos para serem aceitos por Deus. Então tá bom assim, do jeito que tá bom, tá bom. Mas se você não se compromete, Jesus fala: quem comigo não ajunta, espalha. Ou é tudo ou nada. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Jesus não aceita mais ou menos, meio termo, porque ele não morreu mais ou menos lá na cruz, ele se deu por inteiro por nós. E ele chama a cada um de nós por um compromisso integral com ele. Em terceiro, quem são os perdidos, quem são os salvos? Os perdidos são aqueles que não entraram em aliança com Deus. Olha o versículo 28 a 30 que diz aí: ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus está falando do inferno. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes do reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que virão a ser últimos. Quem foi Abraão? Quem foi Isaque? Quem foi Jacó? Quem eram os profetas? Sabe quem eles eram? Homens como eu e você, pessoas que não eram perfeitas. Eles foram também
pecadores que se reconciliaram com Deus. Foram homens que entraram em aliança com Deus. E talvez dessa lista aqui, o pior deles tenha sido Jacó. Você sabe o que significa o nome Jacó? E foi isso que ele viveu por um bom tempo, sendo filho de crente e avô de crente, que era Abraão e Isaac, né? Seu pai e seu avô. Jacó, o nome significa enganador, mentiroso, usurpador. E ele viveu nessa vida por um tempo, mesmo conhecendo, sabendo do Deus do seu pai, do Deus do seu avô, até que um dia ele teve um encontro verdadeiro, de fato, com Deus e a sua vida mudou. Ele passou a se chamar Israel. Seu nome mudou de Jacó, de enganador, de trapaceiro, de mentiroso, para príncipe de Deus. É o significado de Israel. O caráter dele foi mudado. E assim o texto diz que os salvos serão de todos os continentes, né? Do norte, do sul, do oriente, do ocidente. Ou seja, chineses entrarão em aliança, entrarão em aliança com Deus. Europeus entraram em aliança com Deus. Brasileiros, americanos, japoneses, africanos, indianos e pessoas de todas as tribos, raças, povos e nações entraram em aliança com Deus. Esquimós, até mesmo eles lá no gelo lá, entraram em aliança com Deus. De todas as tribos, diz Apocalipse, línguas, raças, nações, homens e mulheres, jovens e velhos, crianças e adultos entraram em aliança com Deus. E o Senhor termina com uma advertência aqui no versículo 30. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros e primeiros que virão a ser últimos. Que últimos são esses? Conforme o texto aqui, o contexto da passagem. Os últimos, que foram os primeiros, foram as prostitutas, muitos publicanos, aqueles que não tiveram o privilégio de serem criados na religião, como os sacerdotes e escribas e fariseus, e os primeiros vieram a ser últimos, como muitos fariseus e escribas e fariseus batiam no peito e se achavam melhor do que os outros, mas depois, alguns depois, muitos outros depois que vieram a se converter depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, conforme o livro de Atos nos mostra. E hoje, a cena se repete, a história se repete. Há muitos criados na igreja que ainda não se converteram e não entraram em aliança com Deus. Quem sabe você que conhece o Evangelho, você talvez que não tenha sido criado na igreja, mas que está aqui, mas ainda não se decidiu, não entrou em aliança com Deus. E há outros que há pouco tempo chegaram à igreja e estão entrando em aliança com Deus. Primeiros que se tornaram últimos e últimos que se tornaram primeiros. Qual é a sua situação? Qual é a sua situação? Hoje, Deus está te chamando a entrar em aliança com Ele. Pastor, como que é essa aliança? O que eu preciso fazer para entrar em aliança com Deus? Batismo, sua pública profissão de fé, e aí, o que Jesus fala sobre a Santa Ceia? Nova e eterna aliança. Essa é a mesa da nova e eterna aliança. Essa é a mesa da Santa Ceia que fala da nova e eterna aliança, daqueles que entraram em uma aliança eterna com Deus. Não é coisa boa você que ouve o Evangelho, mas não faz parte dessa aliança. Se você não faz parte aqui, você espera fazer parte lá? Tem lógica isso?
Eu não faço parte aqui da aliança com Deus, aqui. Mas eu quero fazer parte lá, do reino dos céus. Não, não vai fazer parte. A aliança é feita aqui. Daqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram em Cristo como seu Senhor e seu Salvador, e fizeram isso fazendo uma aliança de pública profissão de fé, recebendo o batismo. E aí participam da ceia como a nova e eterna aliança de Deus com cada um dos seus filhos. Você faz parte dessa aliança? Você quer fazer parte dessa aliança? E por fim, queridos, quem são os salvos? Quem são os perdidos? A qual grupo você pertence? Ou a qual grupo você quer pertencer, se Deus está falando ao seu coração nessa noite? Eu quero fazer parte do grupo dos salvos. Amém? Você é alguém que se esforça para buscar a Deus? Você é alguém que já se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Tão somente em Jesus Cristo para a sua salvação? Você é alguém que ouve e põe em prática a palavra de Deus? Você é alguém que fez ou deseja fazer o quanto antes uma aliança com Deus? Preste atenção nisso. Não deixe que Satanás venha roubar isso de você essa noite. A qual grupo você pertence? Será que você pertence ao grupo daqueles que deixam para depois? Dos salvos ou dos perdidos? A qual desses grupos você pertence? Diga para Deus agora a qual grupo você pertence ou quer pertencer. Busque a Deus agora. Se esforce agora. Essa é a hora, esse é o momento de você se esforçar. Eu não posso te salvar, nem você pode salvar a você mesmo. Mas o Senhor Jesus pode e quer te salvar. Basta que você clame, busque. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 13, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Todo aquele que invocar, clamar, buscar pelo nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Hoje pode ser o dia da sua salvação. Amém? Você pode sair dessa porta aqui com a certeza da sua salvação. Ou você pode sair daqui sem a certeza, sabendo que ao morrer não sabe para onde vai. Você, de certa forma, já está sabendo para onde vai. Se você não está no grupo dos salvos, você está no grupo dos perdidos. Não tem meio termo. Ou você está salvo ou você está perdido. Você não pode sair daqui nessa dúvida se você vai para o céu ou se vai para o inferno. Então eu convido você a levar isso a sério hoje, falar com Deus em oração. Quem são os salvos, quem são os perdidos? Os perdidos são aqueles que não se esforçaram por entrar pela porta estreita. Os perdidos são aqueles que vivem na prática do pecado, seja ele qual for. Os perdidos são aqueles que não entraram em aliança com Deus. Nunca se decidiram por batizar, fazer sua profissão de fé, não se preocuparam em participar da mesa da comunhão da Santa Ceia. Mas os salvos, quem são os salvos? Os salvos são aqueles que se esforçaram por entrar pela porta da salvação, se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Os salvos são aqueles que vivem em santidade. Essa é uma característica, uma marca dos salvos, uma vida santa. Uma vida que detesta o pecado, que odeia o pecado, se entristece quando peca contra Deus, porque não é perfeito, mas busca uma vida de santidade. Os salvos são aqueles que entraram em aliança com Deus, através do seu batismo, através da sua profissão de fé, e participam da nova e eterna aliança da Santa Ceia. A qual desses grupos você pertence? Quero dar a oportunidade de você agora falar com Deus. Pastor, o que eu falo para Deus?
Se você já tem certeza da sua salvação, agradeça. Se você já tem certeza que faz parte do grupo dos salvos, agradeça. Não é mérito seu, é pela graça do Senhor. Que Ele te salvou e te fez um filho dele, uma filha dele. E se você não entrou ainda em aliança com Deus, diga para Deus, então, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Eu quero fazer parte dos salvos, desse grupo que vai morar no céu. Eu quero participar da Santa Ceia. Eu quero o batismo. Eu quero essa aliança contigo. Perdoa os meus pecados. Fale com Deus. Ele está ouvindo a sua oração. Deus não espera palavras bonitas. Ele quer um coração aberto. Se você falar com Ele, Ele está te ouvindo agora. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, Senhor que ouve a oração de cada pessoa aqui presente. Atende, Senhor, ao clamor de cada um que reconhece que é pecador e que precisa e que necessita do Salvador, da salvação que só Jesus pode dar. Ó Deus, tende misericórdia, que vidas nessa noite possam desejar mais do que tudo entrar pela porta da salvação. Ó Deus, deixar a vida de pecado e fazer uma aliança com o Senhor, através do seu batismo, da profissão de fé e assim também participar da mesa da nova e eterna aliança da Santa Ceia. Obrigado, Senhor, por aqueles que já entraram, pela Tua graça que nos alcançou, que não foi por nossos méritos, mas pela obra de Cristo lá na cruz. Obrigado pela conversão, pela obra do Teu Espírito Santo, por Jesus Cristo, pela Sua morte e ressurreição, para pagar os nossos pecados. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, faz essa obra em cada coração. Não permita, Senhor, que aqueles que não entraram ainda, ó Deus, possam ter paz, enquanto não venham entrar e receber a paz de Deus, a certeza da sua salvação. E assim nós rogamos também, ó Pai, por aqueles que nós conhecemos e que não entraram ainda pela porta da salvação, que o Senhor tem de misericórdia. O Senhor nos faça instrumentos para levar essa mensagem de reconciliação como embaixadores do Teu reino. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.